Muito bem, meus amigos, bom dia para todos. Vamos então começar aqui o nosso trabalho, o Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas. Nós entramos no capítulo 14, Os Médiuns, que, como eu disse para vocês, é talvez o capítulo dos mais importantes que eu considero no Livro dos Médiuns, exatamente porque a proposta desse livro é exatamente trazer uma orientação para todos nós sobre a mediunidade e sobre a aplicação da mediunidade no nosso desenvolvimento, nas nossas atividades. E esse capítulo trata, diretamente do indivíduo que é dotado dessa faculdade. Então, embora o livro fale sobre os vários tipos de mediunidade, os vários tipos de opiniões, de ideias e tudo mais, esse fala sobre a pessoa, sobre o médium. Então eu acho muito legal estudar esse tema, porque sempre temos ali alguma coisa para contar, alguma ideia, alguma experiência, que foi vivenciada também dentro da mediunidade. Então a gente vai tentar analisar o indivíduo que lida com essa faculdade. No nosso primeiro estudo, na introdução, eu trouxe para vocês aqui uma entrevista, um vídeo do programa Transição, que falava sobre mediunidade. E nós tivemos ali vários, ou pesquisadores, estudiosos, ou mesmo médiums, cada um falando um pouquinho sobre os diversos aspectos da mediunidade. E vimos ali, deu para enriquecer bastante ali o nosso entendimento sobre mediunidade, pelo menos nesse comecinho. E agora a gente vai entrar aqui propriamente dito no Livro dos Médiuns, que fala aqui, Kardec traz então uma pincelada assim, de um modo geral, sobre os vários tipos de médiuns, médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores e pneumáticos. E tem outros tipos de mediunidade também, que Kardec não se aprofundou, mas ele trouxe aquilo que é mais geral dentro das pesquisas que ele desenvolveu. Então, aos poucos a gente vai perceber que a mediunidade em si, ela tem essa classificação. Aliás, Kardec, como sendo um pedagogo, um grande estudioso da educação, ele tinha a necessidade de fazer todas essas separações, de catalogar, de separar, de classificar, porque isso facilita o nosso entendimento. Então a gente pode perceber que a metodologia que ele utilizou é exatamente essa, os capítulos. Então ele foi desenvolvendo de um modo gradual os assuntos, classificando, separando por tipos, por graduação, enfim, tudo para facilitar o nosso entendimento. Então, nesse caso, Boni Barbosa, nós temos aqui essa classificação geral que ele trouxe para nós, mas a gente lembra que a aplicação da mediunidade, propriamente dita, ela se dá se destacando numa faculdade, ou pode também, nós temos ali uma mistura de vários tipos de faculdades, de habilidades, para que surta esse efeito, que é exatamente trazer a comunicação do mundo espiritual, ou de uma forma intelectual, ou apenas sinalizando a presença do mundo espiritual através dos efeitos físicos. Então a gente vai depois, com o desenvolver do nosso trabalho, a gente vai conversar sobre alguns médiuns, ler um pouquinho sobre o depoimento de cada um deles, a forma como eles trabalham com a mediunidade, só para a gente ter uma ideia. Nós temos ali, a gente já começa jogando um argumento muito forte, como por exemplo a mediunidade de Chico Xavier, que ele não só psicografava, mas como ele ouvia, ele sentia, ele via. Então assim, eram várias combinações para determinado fim. Normalmente os médiuns que são videntes também são audientes, porque eles veem o espírito e o espírito consegue conversar com eles. Ou aqueles que são audientes também são videntes. Então temos ali vários tipos de combinações que facilitam esse intercâmbio. Então a gente vai aos poucos aqui conhecendo assim a parte, o básico que Kardec trouxe para nós. Depois a gente vai aprofundando, como eu disse para vocês no nosso estudo anterior, a gente vai aprofundando com mais pesquisas, com mais informações, pelas tantas e tantas obras que já foram publicadas sobre mediunidade, tantas e tantas obras que serão também publicadas sobre mediunidade. Então a gente começa por aqui, nesse item 149, sempre muito utilizado
nas pesquisas, nos estudos sobre mediunidade, nesse primeiro item, quando Kardec fala sobre a classificação dos médiuns, né, 159, né, sobre a classificação dos médiuns. Né, então ele começa dizendo assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Paramos por aí. Essa primeira passagem aqui, embora a gente faça uma leitura rápida e superficial, só para poder entender que todo mundo é mais ou menos médium, que todo mundo sente alguma coisa, se a gente for ler detalhadamente, a gente vai ler de novo, para poder perceber que tem alguns estudiosos que analisam por outra perspectiva, e a gente vai ter uma visão um pouco mais cuidadosa a respeito da mediunidade. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então nós podemos perguntar assim: quem de nós aqui no nosso grupo sente em algum grau a presença de algum espírito? Eu particularmente posso dizer que eu não sinto absolutamente nada. Eu não percebo impressões no meu pensamento, eu não percebo sensações diferentes, eu não vejo, eu não ouço, não percebo absolutamente nada. Então, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau é médium. Então eu posso dizer que eu não sou médium. Então é importante que a gente tenha essa ideia, porque quando a gente fala assim, todo mundo é médium, em maior ou menor grau, tá? E quem não sente nada, como é que a gente faz? Aí muitas vezes, dependendo da linha de pensamento que a gente tem, diz assim, não, mas a intuição que você não percebe, isso também é mediunidade. Kardec disse, toda pessoa que sente a influência. Se você por acaso tem uma intuição que você não percebe, seria então, nós poderíamos classificar isso como mediunidade? Ou apenas como uma influência? Essa influência não é percebida por essa pessoa. Como é que nós podemos classificar isso? Disse que essa faculdade é inerente ao homem. Então essa faculdade pertence ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem. Se são raras as pessoas que não as possuem, significa que tem pessoas que não a possuem. Porque se fala de raras são as que não possuem, significa então, mais uma vez, repetindo, que tem pessoas que não possuem. Por isso nós não podemos dizer simplesmente que todas as pessoas, indiscriminadamente, são médiums. Porque a mediunidade, ela sendo percebida por essa pessoa, num grau maior ou num grau menor, a classifica como médium. A partir do momento em que ela não tem essa percepção, ela não pode ser classificada como médium. Por isso é muito comum a gente sempre dizer assim, não, mas você não percebe, mas você também é. O outro não sente, mas ele também é. Então é importante a gente fazer essa classificação, que o médium é aquele que é intermediário do mundo espiritual. E normalmente essas informações que chegam para nós, chegam através de alguns efeitos que são percebidos. Efeitos físicos, efeitos intelectuais. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Nessa generalização que Kardec faz, ele exclui aqueles que fazem parte daquela raridade, daqueles que não a possuem. Então, de certa forma, a gente pode perceber que Kardec nunca se classificou como médium. E dentro da sua biografia, nós sabemos que ele não tinha nenhum tipo de sensibilidade. Quando os espíritos tinham que interferir, por exemplo, no seu trabalho, como a gente vai estudar depois no livro Obras Póstumas, nós temos ali que os espíritos se manifestavam de forma física, fazendo barulho na sua casa. E aí então depois ele fez a invocação através de outros médiums, e aí disseram para ele, nós estávamos chamando a sua atenção por esse motivo. Por isso então a gente tem essa tendência muito comum nos grupos espíritas, mesmo que você não concorde que você não seja médium, existe a insistência dizendo, não, mas mesmo que você não aceite, você também é médium. E aí? Como é que nós podemos fazer isso? Também eu não conheço a biografia dela, Ju. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, porque eu realmente nunca li nada sobre a biografia dela. O máximo que eu sei sobre ela é que ela casou com Kardec e que ela era professora. Só isso que eu sei. Né? A Ju falou, né? Coincidentemente, eu nunca vi ninguém que não fosse. Ou ao menos somatiza-se, né? E o doador de fluido. Né? Nesse caso, por exemplo, eu posso dizer assim, como é que eu posso me classificar como médium?
Porque eu não sinto nada, eu não vejo nada, nunca participei de nada, não tive nunca nenhuma experiência mediúnica específica dessa forma como nós conhecemos. Pois é, exatamente. Então quando eu falo assim, olha, eu não sou médium, aí todo mundo fica, mas você que não sabe. É esse que é o detalhe. Então muitas vezes a gente insiste nessa questão pelo fato da gente generalizar essa informação. Você é uma delas, né? Pelo fato de generalizar essa informação, mas a gente tem que perceber que nem sempre a mediunidade ela pode ser classificada numa pessoa, num indivíduo. Nem sempre aquele indivíduo nem sempre aquele indivíduo pode ser chamado de médium. Então, mesmo que a gente fale sobre influências espirituais, essa influência não precisa necessariamente, ou não deve necessariamente ser classificada como mediunidade. Um espírito que vem te influenciar para que você tenha ali uma atitude ou outra atitude, a gente classificaria influência como mediunidade? Porque o médium é aquele que participa do intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Quem sofre uma influência não significa necessariamente que seja médium. Se Kardec não se via como médium, e Kardec, vamos supor que ele fosse influenciado negativamente ou positivamente para fazer algum tipo de trabalho, isso o classificaria como médium? Não. Esse é o cuidado que nós temos que ter então, pessoal. Só um instantinho, por favor. Oi. Só um instantinho. Voltando, pessoal. Deixa eu ver aqui. O Armando colocou também, voltando, pessoal. O Armando colocou lá em cima também, né? A maioria das casas espíritas já colocam todos que lá chegam como possível médium, e a pessoa pode até ter só um problema de obsessão, né? Infelizmente é assim também, né, Armando? Quando nós falamos sobre o trabalho dos centros espíritas, ao mesmo tempo também, a gente tem dois extremos nisso que você colocou. Tem casas espíritas que colocam todo mundo como médium em potencial, e tem aqueles que são rígidos na seleção, e pessoas que têm o potencial para serem médiums acabam não conseguindo trabalhar dentro desse campo da mediunidade. Então nós temos os dois extremos ali, e nesse caso é importante que aqueles que são os responsáveis pelo desenvolvimento mediúnico, quando a gente diz desenvolvimento mediúnico, a gente diz dentro da concepção espírita, que é exatamente ali você aprimorar aqueles sinais que já se manifestam no médium ostensivo, né? E não o desenvolvimento mediúnico no sentido de você simplesmente tornar a pessoa médium sendo que ela não é. Isso acontece bastante dentro das tradições, das religiões de tradições africanas, né, como a Umbanda, como o Candomblé, quando a pessoa, por acaso, ela sente assim um distúrbio na vida dela, um problema emocional, aí já bota assim a mão na cabeça dela e fala: meu filho, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Então esse é um dos casos que a gente tem tanto nas casas espíritas também, como nessas religiões de tradições africanas que lidam com a mediunidade. Então é importantíssimo a gente entender exatamente o que é o médium. E não simplesmente ficar rotulando todo mundo como médium porque é interessante fazer isso, porque é bacana fazer isso. Raras são as pessoas que não têm mediunidade. Significa então que existem pessoas que não têm mediunidade. E todo mundo que sente a influência num grau qualquer pode ser médium. Se você não sente nada da influência espiritual, você não é médium. Então a gente tem que aceitar isso, mesmo que isso vá contra o nosso coração, a nossa razão tem que entender que a mediunidade ela se manifesta nas pessoas num grau maior ou num grau menor, mas ela pode também não se manifestar. E se ela não se manifestar, significa que aquele indivíduo não é aquele instrumento que capta essas influências do mundo espiritual. Então é importante a gente diferenciar aquilo que é uma simples influência e aquilo que é realmente um sinal de ostensividade dessa mediunidade que a gente está falando, desses sinais que a gente está falando. Né? Deixa eu ver aqui. A Vanna colocou para nós aqui, né, justamente o que eu estava pensando, né? Se está vulnerável para sofrer a influência do mal, se estiver moralmente bem, vai estar no bem. Né? Isso é a proteção, né, que a gente vai colocando. Né, a Beth colocou aqui, né, mediunidade não tem nada a ver com influenciação, né? E não tem mesmo, a gente tem que saber diferenciar isso. Então é muito importante, porque muitas pessoas passam por essa passagem aqui, Beth, desse primeiro item aqui. Todo mundo presta atenção aqui embaixo, né? Pode-se dizer, pois, que todo mundo é mais ou menos médium. Leem essa frase, mas esquece de ler as de cima. Quando ele diz que toda pessoa que sente, ele não diz que toda pessoa sente.
Toda pessoa que sente, em qualquer grau, é médium. E a pessoa que não sente, ela não é médium. Então nós temos os médiums e temos aqueles que não são médiums. Se nós estudarmos isso detalhadamente aqui na obra de Kardec, nós vamos entender que tem pessoas que não são médiums. E nós temos que aceitar isso, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente vá se revoltar, vai quebrar prato, não adianta, tem pessoas que não são médiums. Aceitemos isso, é um princípio importante da gente começar. Né? E continua para nós aqui. Usualmente, porém, essa qualificação, eu já falei que eu sou médium, o máximo de médium que eu sou é médium tijolo, médium porta de cerejeira, médium obsessor, pode escolher qualquer coisa, menos médium ostensivo. Não adianta, todo mundo assim, não, mas tem gente falando aí do seu médium pesquisador, tem gente falando assim, não, é que tem um espírito falando com você, ele pode até falar, mas eu não escuto. Eu tenho que falar para ele, fala que eu te escuto. Né? Quiser falar, fala, Ju, quer colocar agora aqui? É importante colocar agora, porque senão depois a gente perde o fio da meada da discussão. Não quer não? Beleza, então, depois a gente conversa. Muito bem. Tirando então essa passagem, quando a gente lembra quem é médium e quem não é médium. Muito bem. Quem não é médium, senta e escuta. Quem é médium, vai trabalhar. Então vamos lá então. Né? Exatamente, né? Intuição, inspiração, isso não é mediunidade. Isso não é mediunidade, você acaba interferindo no pensamento da pessoa, mas você não faz daquela pessoa o intermediário do mundo espiritual. Então vamos lá. Usualmente, tudo claro até aí? Tá? Então assim, muitas vezes a gente pode até dizer assim, mas eu não concordo, tudo bem. Então a gente tem que entender que essa explicação de Kardec está errada, porque é ele que está dizendo isso aqui. Tá? Então nós não estamos contrariando a obra da codificação. A codificação. A gente está seguindo ao pé da letra aquilo que ela está dizendo. Se nós tivermos uma outra interpretação a partir dali, com outros pesquisadores, com outras informações que vieram depois, com outras publicações que surgiram, é uma outra história. A princípio a gente fica com essa classificação. Há aqueles que são e há aqueles que não são. Muito bem. A partir daí, então, a gente vai descartar aqueles que não são médiums e vamos trabalhar com aqueles que são médiums. E mesmo aqueles que são médiums, nós vamos trabalhar com aqueles que têm a mediunidade ostensiva. E é aqui que se encontra, então. Usualmente, porém, diz Kardec, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então tem aquela pessoa que diz assim, porque eu tive um sonho com a minha avó e ela me falou alguma coisa, mas eu nunca mais sonhei com ela. Isso é um sinal patente de mediunidade? Isso foi um sonho que você teve. Então quando a gente diz, se aplica somente, eu vou repetir aqui várias vezes essas frases para a gente deixar bem claro. Essa classificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade bem caracterizada. Se eu sonhei com a minha avó o ano passado, isso não é uma caracterização de mediunidade. Isso pode ser uma influência, isso pode ser um intercâmbio, mas isso não faz de mim um médium. Bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Não, porque eu entrei num hospital certa vez, me deu um arrepio nas costas, tudo bem, você pode estar com frio, mas não fale que isso é mediunidade. Nós falamos isso claramente, certo? Importante a gente definir tudo isso, para não ficar rotulando todo mundo, banalizando a mediunidade, porque esse é o problema. Pelo fato da gente ser muito apaixonado pela doutrina, e ser muito apaixonado pelas definições que a doutrina traz, a gente banaliza os seus conceitos. Então, se nós falamos de algo que tem que ser patente, tem que ser claro e tem que ser bem caracterizado, a gente não pode generalizar isso por qualquer sinal que aparece. Você tem que dizer assim, eu vi o espírito, eu vejo o espírito, então eu sou médium. Porque eu vi uma sombra passando, tá? Beleza, valeu, você viu uma sombra passando. Isso não te caracteriza como médium. Certo até aí? Vamos em frente. Deve-se notar ainda, só para a gente lembrar, essa colocação que eu estou fazendo agora, ela não é definitiva. A gente está interpretando aquilo que Kardec está trazendo. Se por acaso nós tivermos outros sinais que digam o contrário, não tem nenhum problema.
a gente modifica o conceito e começa a falar, muito bem, a partir desse ponto de vista, todas as pessoas são médiums, independente delas sentir ou não. Mas, por enquanto, seguindo aqui o que está sendo dito de uma forma bem objetiva, nós temos essa definição. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Aqui nós descartamos aqueles que não são, e a gente está agora naqueles que são. E naqueles que são, eles não são iguais. Os médiums têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Muito bem. Aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos. Isso significa que em algumas pessoas existem ali várias faculdades, mas uma se destaca com maior intensidade. Era o caso, por exemplo, do Chico Xavier. A gente vai falar muito dele, exatamente pela gama de faculdades que ele tinha, que ele desenvolveu, que ele tinha nele. Então nós tínhamos ali, por exemplo, ele já foi médium de cura, ele já foi médium psicofônico, médium de efeito físico, médium psicofônico, médium psicográfico, médium vidente, médium audiente. E sabe Deus mais lá o que aparece também nele. Então todas essas habilidades que ele tinha, acabou direcionando mais, por exemplo, poderíamos dizer, Ju, ele como médium completo pelo tipo de trabalho que ele desenvolvia. Não sei se ele era médium sensitivo, não cheguei a ler nada sobre isso. Por exemplo, o médium sensitivo é aquele que sente as emoções que estão próximas de espíritos que estão próximos, de pessoas que estão próximas. Se são pessoas, normalmente a gente chama isso muito mais de uma sensibilidade paranormal do que mediúnica. Agora, um espírito que se manifesta, você capta as emoções que ele tem, capta assim, alguma coisa dos sentimentos que ele tem, você pode chamar ele de sensitivo ou de médium impressionável. No caso de Sueli Caldas Schubert, por exemplo, a Dona Ivone do Amaral Pereira, na sua biografia, ela tinha uma afinidade muito grande com espíritos que haviam sido suicidas, pelo fato dela também ter sido suicida em encarnações anteriores. Então ela diz ali que em duas ou três encarnações anteriores ela foi suicida. Então ela tinha uma afinidade muito grande e o trabalho dela estava voltado a trabalhar com esses espíritos exatamente para que ela pudesse resgatar ou fortalecer nela essa fraqueza que ela tinha, essa fraqueza moral que ela tinha. Então quando um espírito suicida se aproximasse dela, vai com Deus, Ju, beijo. Quando um espírito suicida se aproximava dela, ela sentia exatamente o que o espírito sentia. Por exemplo, o espírito tinha se afogado. Quando ele se aproximava dela, ela começava a sentir falta de ar. Um espírito que tinha dado um tiro no peito, por exemplo, ela sentia uma dor muito grande. Então ela tinha essa percepção clara. Eu não sei se o Chico tinha isso. Mas independente disso, a gente fala das faculdades que ele tinha bem desenvolvido. Muito bem, o livro Instruções Psicofônicas, que foi uma das primeiras obras que Chico Xavier trouxe para nós, a primeira obra que ele trouxe foi Parnaso de Além Túmulo, a gente lembra? Então Instruções Psicofônicas foi o único livro que ele publicou, que foi publicado, através de informações que vieram através da psicofonia dele. As informações foram registradas, foram gravadas, depois foram transcritas para aquele livro, então ele veio como a primeira e única obra que foi publicada através da psicofonia. Então, mas a orientação que tinha era que ele não tinha que trabalhar nem com cura, nem com efeito físico, mas com psicografias, exatamente porque o trabalho que ele tinha que desenvolver estava voltado para a publicação de livros. Aqueles 512 livros que ele publicou, ou será mais ou menos, Então, o trabalho dele era esse. Então, nesse caso, nós tínhamos ali, os médiuns geralmente têm aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos. Então, o trabalho que ele tinha que realizar, a missão que ele tinha que realizar, uma palavra que nós utilizamos muito, é essa palavra missão. A missão dele era a publicação de livros, a divulgação do mundo espiritual através da literatura. Muito bem, mas ele tinha essas outras faculdades. Alguns outros médiuns também são dotados dessa mesma habilidade. Ali nós temos ali médiuns que são psicográficos, médiuns que são médiuns de cura. E é então aquela mediunidade que mais se destaca, e esse é um importante trabalho realizado pelos grupos de desenvolvimento mediúnico das casas espíritas, é terem essa percepção para saber como direcionar aquele médium.
Porque nós temos, infelizmente, em algumas instituições que não estão tão bem preparadas para esse tipo de tarefa, não saberem aproveitar de um modo adequado o potencial de um determinado médium, direcionando ele para um trabalho, sendo que ele poderia fazer outro muito melhor. Então a necessidade daqueles que são os responsáveis terem muita experiência, terem essa percepção, terem boa orientação do mundo espiritual para poder ajudar, para poder fazer com que aquela pessoa desenvolva bem aquele trabalho. Muitas vezes ela pode até não gostar daquilo que ela faz, mas é o que ela faz de melhor. Então é essa combinação daquilo que você pode fazer, daquilo que você tem afinidade para fazer, daquilo que você gosta de fazer. Mas de um modo geral sempre tem aquela que mais se destaca. Isso, né, quando a gente fala desses médiuns de grande potência, a gente fala de uma exceção. A gente não fala de uma generalização. Porque tem pessoas que dizem assim, olha, eu ouço os espíritos falarem comigo, mas eu vejo vultos quando eles estão perto. Então, quer dizer, esse vulto que ele está vendo não é uma visão clara, mas a audiência dele é algo desenvolvido. Então sempre tem assim essa variedade, né, de várias faculdades. A gente pode dizer assim, se em nível de experiências, né, ou de potência, alguns médiuns têm as potências, todas as potências no mais alto grau. E mesmo assim ele acaba direcionando para o tipo de tarefa que ele vai realizar. Porque do contrário ele faz tudo e não faz nada bem. Então é importante que ele faça alguma coisa boa, né? Tá, beleza, Campina. Que ele faça alguma coisa bem, né? E muitas vezes sacrificando até mesmo outras habilidades, para que aquilo não interfira no trabalho que ele está fazendo. Né? A Vânia colocou, mesmo em quem é ostensivo, às vezes a intensidade varia, dependendo de como a gente está. Pois é o que a gente está colocando. A gente está falando sobre médium ostensivo aqui agora. E nessa ostensividade existem aquelas que mais se destacam. E mesmo que tenha várias que se destacam no mesmo nível, vai depender do quê? Do tipo de afinidade que ele tem com determinada tarefa. Daí então a gente tem que nós temos ali aqueles médiuns que muitas vezes têm apenas uma habilidade, mas de um modo geral ele tem uma habilidade e algumas vezes fragmentos de outras. Alguns são médiuns de cura, por exemplo, nós temos médiuns passistas. Muitos desses médiuns passistas só conseguem fazer isso. Eles não têm percepção de mais nada, além da capacidade que ele tem de cura. E até mesmo essa parte do passe, ela é bastante delicada, porque o passe você não vê resultado direto. Você não consegue ver, por exemplo, eu estou vendo alguma coisa, eu escrevi alguma coisa, eu estou transmitindo o meu fluido. Mas como você pode comprovar que esses fluidos estão sendo bem transmitidos e qual a intensidade dessa transfusão de fluidos que você está trabalhando? Daí então a necessidade da experiência do grupo mediúnico para poder saber direcionar bem e avaliar a potência daquele médium. Nós temos pessoas casas espíritas, por exemplo, que querem, porque querem de qualquer jeito fazer um grupo de passe. Então eles pegam uma pessoa e falam assim, não, vem cá que você vai dar passe. Aquela pessoa nunca trabalhou, nunca tem nada de habilidade, nunca teve nenhuma orientação espiritual, pega uma pessoa, transmite para ela as informações técnicas do passe e coloca ela para dar passe. A pergunta é, ela tem habilidade para poder doar esses fluidos? Porque é sempre assim que acontece. Se você não sabe fazer nada, você vai dar passe. Se você não tem nada de ostensivo, você vai dar passe para ser médium de cura. Quem garante que aquela pessoa tem essa habilidade? Esse é um cuidado muito grande que deve ter nas casas espíritas para evitar desperdício, porque moralmente a pessoa consegue se sentir bem, mas na prática o trabalho dela não é bem realizado. Assim como os magnetizadores do passado, nem todas as pessoas são magnetizadoras. Kardec estudou isso com tanta intensidade na linha de pensamento de Mesmer, por exemplo. Né? Muitas vezes pode prejudicar, em algumas vezes pode não fazer efeito nenhum, algumas vezes pode fazer um trabalho melhor se ela soubesse como aplicar. Então nesse caso a mediunidade de cura, nessa questão dos passes, talvez seja uma das mais complicadas de serem trabalhadas. Mas, naturalmente, por uma avaliação, por uma orientação, conseguimos detectar quais são os médiuns mais aptos a trabalharem nessa área. Então não é assim, se você não sabe fazer nada, você vai fazer isso. Ou então ser médium de suporte. Aqueles médiuns que ficam nas reuniões mediúnicas, quietinhos ali no canto, doando fluidos. Se você não sabe fazer nada, você fica ali no cantinho. Quem garante que a presença daquela pessoa está sendo produtiva para a reunião? Esse é o cuidado. Quando nós lidamos com os fluidos, nós lidamos com forças invisíveis. Se nós não temos o conhecimento de como avaliar
esses fluidos, essa capacidade, nós simplesmente desperdiçamos potencial, interferimos no trabalho e não temos resultados práticos. A Vânia colocou para nós, então às vezes dá para ouvir várias pessoas falando, né, perceber até sotaque, né? Mas alguns conseguem ouvir o mentor falar, onde dá mais atenção na hora do passe. Sim, esse é médium. Nesse caso nós temos ali a mediunidade clara se manifestando. Mas nós não podemos pegar só porque o dirigente acha que você é um médium passista e você colocar lá. Para você começar a desenvolver esse trabalho. Deixa eu ver aqui, o Nando colocou, né, na hora do passe também, né, quantas vezes vemos o colega da filha escolhendo o passista porque o passe dele é mais forte, né? Nesse caso, nós temos ali realmente alguns médiums que se destacam pela capacidade que ele tem de doação de fluido, pela experiência que ele tem, pelos valores que ele tem. Seria mais ou menos como se você, fazendo uma comparação, o médico que você vai se consultar. Tem médiums que são melhores do que os outros, pelo conhecimento, pela sensibilidade que ele tem e tudo mais, né? Agora, de um modo geral, no caso do passe, isso vai muito mais pela falta de conhecimento dos pacientes que estão recebendo tratamento do que pela potência do médium propriamente dito. Se por acaso você tem um médium de calça jeans e de camiseta e o outro está vestido de calça todo de branco e descalço, você olha para um, olha para outro, você vai mais para o outro do que mais para aquele que tem essa aparência mística do que aquele que está se vestido normalmente. Então, na verdade, é uma falta de cultura das pessoas, e é importante que o centro espírita saiba dosar isso. Mas eu queria passar para o outro. Mas acontece que é o outro que vai passar hoje, vai para lá. Para evitar esse tipo de seleção das pessoas que vão muito mais pela aparência, pelo preconceito, do que pelo conhecimento propriamente dito, né? A Vaninha colocou, né, no meu caso, né, uma coisa bem difícil, já que tenho dificuldade de concentração, né? Sobre passe, você fala, Fininha? Né, o Zé colocou para nós, né, eu todas as quartas-feiras tomo passe no centro espírita, né, e percebo que depende da minha vontade, de minha recepção. Bem lembrado isso, Zé, que você colocou agora. Muitas vezes as pessoas vão no centro espírita para tomar um passe, por exemplo. O nosso estudo não é sobre passe, né? Tá do apoio, você fala, né? Tá. Sobre essa questão do passe, a gente não está falando sobre isso, mas é um exemplo, porque essa é uma questão muitas vezes acaba sendo muito subjetiva, depende da avaliação das pessoas, né? Você vai a um centro espírita tomar um passe, por exemplo, e você fala assim, olha, aquele médium não estava bom para me dar passe naquele dia. Na verdade era a pessoa que não estava receptiva às energias do passe. Então isso quer dizer, a pessoa que também se submete a um tratamento como esse acaba, de certa forma, interferindo no tratamento. Ela pode, por exemplo, repelir aquilo tudo pelo fato dela não estar em sintonia com o tratamento, não estar com a concentração direcionada para aquele tratamento. Então, na questão de cura em especial, há necessidade de uma simpatia, de uma afinidade entre os dois, né? Eu vou fazer um tratamento espiritual, mas eu não acredito naquilo. Fica difícil, né? Ou então eu discuti em casa, fui aborrecido, tive um problema no trabalho, fui para lá para tentar me concentrar, aquela coisa toda. Ou a mesma coisa do médium, né? Tem médium que vai para dar passe, mesmo passando por essa perturbação. Só que na verdade o médium precisa muito mais do passe do que doar, porque ele não está bem, né? Então nós temos ali essa situação toda, mas a gente vai falar sobre isso quando entrarmos na parte de cura, especificamente. Fernando colocou, creio que o importante é ter um pensamento firme e sincero no ajudar, né? Somos energia em potencial, e se tem aquele amor como uma mãe que massageia um filho no momento de dor, né? Hoje discuto muito isso por aqui, pois vejo o reiki, por exemplo, não é o reiki, o jorei, o passe, correntes de oração. Nós temos vários tipos de forma de doação de fluidos. A gente vai tratar sobre isso especificamente. Nessa questão do suporte nas reuniões mediúnicas, por exemplo, isso é muito interessante. Eu tenho uma prima que ela é médium de suporte. Toda vez que ela participa, né, em cima ali, né, quem aplica uma prece, quem aplica nenhuma prece não faz, né, fica ali conversando como se uma sintonia não fosse necessária. Falta de preparo, mas a gente vai trabalhar sobre isso direitinho depois. Então eu tenho uma prima minha que ela é médium de suporte, e toda vez que ela se encontra na sala, ela começa então a se curvar. É como se ela entrasse num estado de transe, ela fica curvada, deitada em cima das pernas, durante toda a reunião, e quando ela acaba a reunião ela não sabe o que aconteceu. Então ela percebe assim o quê? Que ela realmente tem essa doação de fluido, e ela entra nesse estado de transe enquanto a reunião acontece, mas ela não consegue perceber nada além disso.
É uma forma que ela tem de trabalhar, e isso mostra, né, que a reação física dela e a reação psíquica dela diante do trabalho mostra que realmente ela sofre a influência daquele trabalho. Isso é muito interessante também. A Miriam colocou, né, no livro Aconteceu na Casa Espírita, relata os espíritos que desejam atrapalhar os trabalhos, afastando obsessores após os passes, né, para que um determinado médium se destacasse e estimulasse disputas. Né. Aí é aquela questão de mexer com os egos. Né. Existe esse livro, ele fala muito sobre essa briga de egos, sobre a interferência do mundo espiritual no orgulho e tudo mais. Então tem bastante isso. Né. Na própria energia dos médiuns varia demais, né? Alguns, não estando bem, né, não vão dar passe do jeito, né? Exatamente o que a gente falava. O Mário colocou para nós aqui sobre o Jacomelo, né? Disse que um paciente teve que ser tratado somente com um passe dispersivo e fluidificar a água para ele. Só assim o paciente melhorou, né? Cada caso deve ser estudado. Exato. Muitas vezes você proporciona um tratamento no paciente dissipando as energias que tem nele do que você aplicando mais energia. E algumas pessoas que passam por doenças, por exemplo, alguns tipos de doença, é por uma concentração de ectoplasma, e esse indivíduo, começando a trabalhar no centro espírita com doação de fluidos, ele mesmo se equilibra. Às vezes ele tem tanto ectoplasma dentro dele que esse ectoplasma acaba prejudicando. E aí ele começa a fazer um trabalho de doação de fluidos e isso melhora também. Então são várias e várias situações que a gente vai observando que existem. Então não existe uma matemática para dizer que todos os médiuns são iguais, todos os trabalhos são iguais. Né? Exato, né? O Dr. Sérgio Felipe fala sobre isso. Nós temos outros palestrantes também que tratam desse assunto. Né? Nós vamos em frente. Vamos lá. Tá aqui. As principais são. Aí Kardec coloca para nós aqui os principais tipos de médiums, né? Que são os médiums de efeitos físicos, médiums sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, ele faz um comentário interessante a esse respeito. Ele diz assim que as classificações mediúnicas são naturalmente variáveis, sofrendo a influência dos costumes e condições de épocas e países. Kardec oferece uma classificação em linhas gerais. Alguns nomes se modificam entre nós, ou seja, entre nós, quer dizer, do francês para aquela época, para o nosso português, com a influência da nossa cultura, com o tempo que foi passando, acabou mudando. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, ele lembra que os médiuns auditivos são geralmente chamados de médiuns audientes. Os falantes receberam a designação de médiuns de incorporação e atualmente de psicofônicos. Os sonâmbulos são geralmente chamados anímicos. Os pneumatógrafos são chamados de voz direta. A Vaninha lembrou aqui a psicodigitação. É uma expressão utilizada para médiuns que, em vez de escrever, olha só que interessante, nós tínhamos primeiro a tiptologia, a sematologia, que era, lembra das mesas e dos objetos que se movimentavam, dando sinais para as pessoas? Uma mesa que se arrastava em direção a uma pessoa, um objeto em cima da mesa que se arrastava em direção a outra pessoa, apontando para ela. Isso é sematologia, são sinais que traduzem algum pensamento. A tiptologia são as batidas, são aquelas, o alfabeto, o sim, o não, a quantidade de batidas e tudo mais. Dali vieram a prancheta, depois vieram as pranchetas, vieram as cestas, depois chegou então a mão para escrever com a psicografia. De repente chega o teclado. Isso é possível? Absolutamente sim. É possível. Nós temos uma evolução. Pela digitação nós temos mais velocidade, nós temos mais clareza. E se eu sou um espírito que desencarnou e eu tenho que passar uma mensagem para alguém, eu prefiro que seja através da digitação. De preferência com a Vaninha, que digita bem rápido. Então nós temos hoje novas modalidades que vão surgindo dentro da mediunidade, que inclui também a própria tecnologia. Então nós temos ali a evolução desse trabalho. Então Kardec naquela época nem pensava nessa parte de datilografia ou de digitação, mas conforme os equipamentos vão surgindo, vão facilitando a comunicação, tudo isso se torna muito mais fácil. Se nós temos a transcomunicação instrumental, que foi até previsto pelos espíritos que novas formas
de comunicação vão surgindo conforme vai também chegando a tecnologia, nós temos que os espíritos falam através de um gravador, dispensando inclusive a própria digitação. Então nós temos aqui vários tipos, né? E essas nomenclaturas que vão surgindo são formas, né? São formas de nós identificarmos as habilidades de cada médium, né? Continuando para nós aqui então, a gente vai entrar agora, que eu já é no item número 159, 160, médiums de efeitos físicos, né? A gente já falou muito sobre os efeitos físicos, agora a gente vai falar sobre os indivíduos que trabalham em torno dessa faculdade, né? Então a gente pode falar de habilidade, a gente pode falar de faculdade, pode falar de dom, pode falar de talento, né? Cada um utiliza um nome diferente, né? Dentro da doutrina espírita a gente fala de uma faculdade mediúnica, né? A gente pode também, como eu disse para vocês, falar de uma habilidade mediúnica. Então essa questão de palavras é só para o nosso entendimento. Se eu falo, por exemplo, que eu tenho o dom da cura, é uma expressão utilizada muito mais pelas religiões tradicionais do que pela própria doutrina espírita, mas acaba tendo o mesmo sentido. Então não nos impressionemos por isso, não discutamos por causa disso, de imaginar, não, porque essa palavra é errada. É errada dependendo do ponto de vista, mas se ela leva para o mesmo sentido, a gente pode também aproveitar. A mesma coisa acontece com essa briga de palavras, lei de causa e efeito e karma. Karma é uma palavra que vem do sânscrito, lá do Oriente Médio, né, lá da Índia, né, e ali então essa palavra significa causa e efeito. E quando se utiliza karma dentro da doutrina espírita, muitas vezes isso provoca reações negativas. Mas o importante é que a gente entenda que essa palavra tem o mesmo sentido. Então não vamos criar polêmicas por causa dessas questões, a menos que a palavra esteja errada. Aí sim. Se eu disser uma palavra tentando explicar alguma coisa que é diferente, aí a gente deve ajustar os nossos dicionários, o nosso vocabulário. Do contrário, se ela leva para o mesmo sentido, está tudo valendo. Então se alguém chega para você e fala assim, olha, eu sou lá da igreja tal, que é uma igreja católica, e eu tenho ali o dom da vidência. Tá, você tem o dom da vidência, não precisa corrigir, não precisa falar nada. Isso aí a gente perder tempo com essas discussões acaba não sendo muito proveitosa, né? Muito bem, então aqui nós temos no item 160. Os médiums de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como o movimento dos corpos inertes, os ruídos, etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Essa questão dos médiuns de efeitos físicos, ela acaba muitas vezes sendo confundida com a questão da telecinesia. O que é telecinesia? Tele significa distância, televisão, telefone, telecinesia. Tele significa distância, cinesia significa movimento. A cinética, por exemplo, é uma das áreas da física que estuda o movimento. Então nós temos ali pessoas que têm uma força anímica muito grande, que não significa mediunidade. A mediunidade sempre está presente quando há interferência do mundo espiritual. Se você tem espírito participando do fenômeno, isso é mediunidade. Se você não tem espírito participando, isso é uma habilidade paranormal, ou como a gente chama dentro do espiritismo, uma habilidade anímica. Anímica significa que vem de ânima, ânima significa que vem de alma. É algo que pertence ao próprio indivíduo. Quando eu falo, essa festa está muito animada, significa que essa festa tem vida, que essa festa tem alma. Eu estou sem ânimo hoje, eu estou sem aquela vitalidade, eu estou sem alma. Então, ânima significa alma. Por isso, então, a gente diz que uma habilidade anímica é uma habilidade que vem do próprio espírito. Então, nós diferenciamos o que é mediunidade, o que é animismo. Normalmente, nas manifestações, nos efeitos ou nos fenômenos que são produzidos pela mediunidade, normalmente nós temos também a participação do médium de uma forma anímica. Então é mais ou menos como se o espírito fala comigo e eu escrevo com habilidade. Eu estou vendo alguma coisa, ao mesmo tempo tendo uma outra percepção. Então se nós dissermos que o fenômeno mediúnico é um fenômeno medianímico, está correto. Porque raríssimos são os fenômenos que não têm uma participação do médium. Então, um fenômeno mediúnico está correto. Um fenômeno medianímico talvez seja o mais correto ainda.
Então a gente pode dizer tanto um como o outro. Agora, quando eu falo um fenômeno anímico, significa que não tem espírito participando. Eu estou na minha casa e de repente eu penso assim, eu acho que a campainha vai tocar. 2 segundos depois a campainha toca. Isso é uma percepção que eu tive de que a campainha ia tocar, que alguém ia se aproximar. Esse é um fenômeno anímico. Eu estou na minha casa e percebo assim, eu acho que alguém lá na casa da minha tia, que mora lá na rua de trás, não está se sentindo bem. Pego o telefone e ligo, está tudo bem por aí? Não, fulano acabou de se machucar. Esse é um fenômeno anímico, porque eu me transportei até lá e eu tive essa percepção. Agora, de repente, alguém me falou alguma coisa, a impressão de que alguém disse alguma coisa para mim que algo vai acontecer. Isso já é alguma coisa, já é um fenômeno relacionado com a mediunidade e também que pode ser relacionado com a faculdade medianímica. Tudo certo até aí, pessoal? Deu para a gente diferenciar bem as coisas? Porque é importante a gente ter esse entendimento para separar uma coisa da outra. E por que nós fizemos isso? Porque quando nós tratamos de efeitos físicos, nós temos dentro da parapsicologia, que é esse estudo paralelo da psicologia, da potência da mente, os estudos dos fenômenos paranormais. O paranormal significa aquilo que é normal e aquilo que é paranormal, que está paralelo ao normal. Né? Então nós temos aquilo que, essas várias expressões que mostram aquilo que foge da normalidade, nós temos aquilo que é extraordinário, aquilo que é paranormal. Tá? Então, tudo aquilo que foge da ordem. Então, nesse caso, nós temos pessoas que são dotadas de uma capacidade mental muito grande. Essa capacidade mental, no sentido de emissão de fluidos e tudo mais, provocam alguns tipos de fenômenos. Então, nós temos vários relatos de pessoas, por exemplo, que são chamadas de epicentros. Epicentro, a gente lembra, se no caso de um terremoto, por exemplo, o epicentro é onde ocorreu exatamente aquele choque. E aí então ele se irradia, né, através ali do espaço à sua volta. Então o epicentro é onde a coisa aconteceu. Nós temos algumas pessoas que têm essa capacidade, essa habilidade paranormal de movimentar objetos, por exemplo. São capazes de criar fogo espontâneo, que é o chamado de psicopirogenia, capacidade de ler a mente, telepatia. Patia significa afinidade, então afinidade é distância. Nós temos ali pessoas que movimentam objetos, como a gente falou, de telecinesia. E temos vários outros tipos de habilidades, que são essas pessoas mesmas que provocam. Dentro do Espiritismo nós estudamos sobre a força da mente. Essas pessoas muitas vezes extrapolam isso. Durante a Guerra Fria, década de 50, década de 60, nós tivemos, quando o mundo estava polarizado, entre duas grandes potências, né, os Estados Unidos e a União Soviética, e aquela grande tensão sobre a corrida armamentista, né, a corrida sobre a produção de armas nucleares, destruição do planeta, aquela coisa toda, eles começaram também a desenvolver armas psíquicas, que eram exatamente pesquisar pessoas. É fácil vocês procurarem sobre isso no YouTube, por exemplo, coloca assim, paranormal russo. Vocês vão encontrar várias gravações feitas naquela época. Algumas foram forjadas, né, que aquilo é tudo fraude, e outras são legítimas e tudo mais. E aí então nós encontramos ali pessoas que tinham certas habilidades. E o grande objetivo que eles tinham para esses paranormais era fazer, por exemplo, com que códigos de lançamentos de mísseis nucleares fossem descobertos através da telepatia. Assassinatos. Imagina eu, por exemplo, sou um médium de telecinesia, estou ali num auditório com um grande representante do outro país, e eu, através do meu pensamento, eu pressiono o coração dele, ele morre de um infarto, ou ele morre de uma insuficiência cardíaca, ou eu provoco nele algum tipo de lesão. Então essas eram as fantasias que se tinham naquela época, assim como também descobrir, por exemplo, áreas de lançamentos de mísseis nucleares. E aí então o paranormal colocava o mapa na frente, ele se concentrava, ele apontava onde estavam essas bases secretas. Então na década de 60, década de 50 e década de 70 também, nós tínhamos esse objetivo da paranormalidade. Então muitas pessoas acabaram surgindo mostrando esse potencial, que era apenas uma potência da mente. Então muitas pessoas comuns, por exemplo, como Kardec coloca, os facultativos e os involuntários. Muitas pessoas nessa condição de involuntários provocavam esses fenômenos.
pedras caindo em cima da casa, cortinas pegando fogo, pratos que eram lançados, e isso não era necessariamente algo relacionado com mediunidade. Algumas vezes era o próprio indivíduo que provocava isso sem saber. Aí falavam que a casa dele estava assombrada, que aquela pessoa era uma pessoa estranha, ela acabava ficando isolada e tudo mais. Então, para poder diferenciar aquilo que é paranormalidade, lembrando mais uma vez, como diz Divaldo Franco, todo médium é um paranormal, pela capacidade que ele tem de sair da normalidade. Agora, nem todo paranormal é um médium. Pelo fato dele ter uma faculdade anímica, ele acaba não sendo médium. Então é importante diferenciar uma coisa da outra. Então, essa classificação, aconteceu um fenômeno físico. Esse fenômeno é um fenômeno mediúnico ou um fenômeno anímico? Aí requer então um estudo cuidadoso, detalhado, quem são as pessoas que estão ali presentes, quem são os indivíduos, quais são os fenômenos que são registrados naquele ambiente e tudo mais, para poder diferenciar uma coisa da outra. Nós que somos espíritas temos uma tendência a classificar tudo que é estranho como algo espiritual. Só que na verdade nós temos potências anímicas que não necessariamente têm a participação de espíritos. É o próprio indivíduo que causa isso. A gente lembra disso claramente, algo fácil de se lembrar, é o caso dos magnetizadores que Kardec utilizava naquela época. Naquela época não tinha paranormal, mas tinha magnetizador. E ele lembrava que o magnetizador era capaz de fazer uma mesa se movimentar. Tanto que ele disse assim, né, que quando as mesas girantes começavam a surgir naquela época, ele foi convidado, a primeira resposta que ele deu foi exatamente isso. É algum médium, algum indivíduo que era magnetizador que estava provocando aquilo. Porque Kardec não tinha ideia ainda de mediunidade, ele não estudava ainda espiritismo. As mesas girantes surgiram como um fenômeno estranho, que ele foi investigar, e a única coisa que ele tinha em mente que poderia ser aquilo lá era o indivíduo magnetizador, que era capaz da sua força, da sua mediunidade, do seu magnetismo animal, capaz de movimentar aquela mesa. Poderia fazer curas, poderia envolver com os fluidos do próprio indivíduo. Então ele disse assim, ou é um truque, ou é um magnetismo. Aí disseram para ele, o seu Fortier, por exemplo, não, Kardec, mas é que... Não, Rivaio, né, que era o nome dele, né? Ou Monsieur Rivaio, né, para a gente poder fazer ali uma ambientação da época, né? Então ele diz assim, não, mas a mesa responde a tudo aquilo que você pergunta. E aí então ele diz assim, então, a menos que você me prove que essa mesa tem nervos, que ela tem cérebro, né, essa passagem que ele tem, então eu não acredito. Então a primeira ideia que ele colocou foi exatamente de algum magnetizador que estava presente que provocava esse fenômeno. Então o próprio Kardec já considerava a paranormalidade como a possibilidade de justificar aqueles fenômenos. E aí quando ele percebeu que as respostas eram espontâneas, que as respostas eram diferentes das pessoas presentes na sala, aí então ele se convenceu de que era uma inteligência extracorpórea que participava daquilo. Mas até então, para ele, aquilo era o magnetizador que estava fazendo, ou seja, era um paranormal que estava atuando naquela mesa. Que vocês colocaram, Campina colocou, né? Sabemos que tudo está relacionado ao magnetismo, como por exemplo as ondas de rádio, né, os nossos pensamentos. Li em algum lugar que os Estados Unidos conseguiram descobrir a frequência do pensamento e desenvolver um rádio capaz de captar essa frequência. Seria muita ficção junta? Olha, os estudos que falam sobre a questão da força do pensamento, hoje nós temos, por exemplo, computadores que são movidos pela energia mental. Mas são eletrodos que são fixados na cabeça da pessoa, como se fossem você fazer um eletroencefalograma, e aí então pela força do pensamento você consegue estimular um cursor a se movimentar na tela de um computador, pela força do pensamento. Mas não existe ainda transmissão, eu pelo menos não tive nenhum conhecimento, de algo que seja capaz de captar a transmissão mental. Agora, da paranormalidade, a gente lembra sempre, até falei para vocês sobre isso, de um garoto japonês, na década de 80, o programa Fantástico da Rede Globo naquela época registrou isso tudo, e vocês podem encontrar no YouTube também. Era um garoto que ele conseguia imprimir num filme de uma máquina fotográfica, daquelas Polaroid, né, aquelas que são instantâneas, uma imagem. Então ele colocava assim o filme na frente dele, ele mentalizava, ele fazia até muita força, porque para nós que não temos ainda esse conhecimento das energias mentais, a gente faz uma confusão muito grande daquilo que é uma força física para uma força mental. Então para poder fazer uma força física eu tenho que fazer careta.
Eu tenho que contrair todo o meu corpo, né? Se eu tenho que levantar, por exemplo, um palito de fósforo em cima de uma mesa, eu me contraio todo fazendo uma força absurda, chego até a ficar vermelho, meio arroxeado, para poder levantar o negócio. Sendo que, na verdade, basta simplesmente que eu concentre meu pensamento, a coisa funciona. Mas o garoto fazia o seguinte, colocava então aquele filme em cima da mesa, e ele então imaginava vai com Deus então, Campina. Ele imaginava uma imagem, uma torre Eiffel, ou uma torre do Japão e tudo mais. Ele dava um grito, concentrando todo o seu pensamento, e depois ele relaxava. Aí depois então eles tiravam aquela película e mostrava a imagem impressa naquela fotografia. Então essa é uma situação que a gente tem de transmissão de energia à distância. Né? Só que nesse caso nós temos ali de captação dessas ondas, pelo menos eu ainda não conheço nada a respeito. Mas eu acredito que não vai faltar muito não, pelo fato da gente ter esse interesse em conhecer essa questão. Né? Aprendiz colocou, bom dia, né? Preciso aprender mais sobre animismo, não sei nada sobre isso. Né? A gente sabe muito pouco sobre animismo, né? Mas a gente vai aos poucos conhecendo um pouquinho mais. Né? Nós desconhecemos, na verdade, a força da nossa mente. A mente é um grande mistério. Né? O cérebro é um grande mistério, a mente muito mais. A gente fazer uma diferenciação, o computador ele tem ali as peças, né? Tem ali a placa-mãe, processador, tem ali os pentes de memória, aquela coisa toda. Então, esses equipamentos que são chamados de hardware, nós poderíamos fazer uma comparação com o nosso cérebro, que é essa massa cinzenta, que pesa ali mais ou menos 800 gramas, que tem ali vasos sanguíneos e tudo mais. Essa é a parte material. O software, que é o programa que nós instalamos no computador, nós podemos chamar de mente. Então, quer dizer, os softwares são os programas, fazem parte, então, a mente. Então tem uma diferença do que é o cérebro, o que é a mente, o que é o computador, o que é a mente. Né? Então, tá legal então, aprendiz. Bom estudo para você. Então, o que a gente observa é que, nesse caso, quando a gente vai estudando sobre o animismo, a própria mente hoje, a nossa ciência, ela tem uma dificuldade muito grande de se aprofundar nessa área. Então eles pegam tomografias, pegam ressonâncias magnéticas, tentam entender que região do cérebro funciona dessa ou daquela forma, procuram inventar equipamentos para poder descobrir como é que funciona, estudar telepatia através da leitura daquelas cartas, né? Vocês devem se lembrar, aquelas cartas que têm ondinhas, quadradinhos, estrelinhas e coisa e tal. E a pessoa então vai tentando descobrir o que é. Então hoje a gente vai investigando, né? Tentando se aprofundar cada vez mais para entender como funciona a mente. Então, se nós não conhecemos entender a mente ainda, imaginemos entender o mundo espiritual. A dificuldade que é para isso tudo, né? Muito bem, nós falávamos aqui em cima sobre a questão dos médiuns que são capazes de produzir esses fenômenos. Percebemos então que existe ali a potência anímica e a potência mediúnica. Separando os dois, vamos descartar que é um indivíduo que realiza esses fenômenos por uma potência anímica. Ele não é um magnetizador, ele não é um paranormal nesse sentido específico que a gente fala, ele é um médium. Então vamos descartar essa segunda possibilidade. No começo do nosso estudo nós separamos a quem é médium e quem não é médium. Descartamos quem não é médium, ficamos só com os médiums. Efeitos físicos, aqueles que produzem os efeitos por uma força pessoal, aqueles que produzem o efeito com intercâmbio espiritual. Vamos descartar esses que fazem estudo, que provocam esses fenômenos por uma força particular. Vamos falar daqueles que têm intercâmbio com o mundo espiritual. Aqui nós temos então os médiuns facultativos e os médiuns involuntários. Vamos estudar esses dois tipos de médiuns. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas, olha só, produzem fenômenos espíritas, significa que tem interferência do mundo espiritual, pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau. Então, isso dos médiuns de efeitos físicos, nós temos aqueles médiuns que são muito potentes e temos aqueles médiuns que são pouco potentes. Mas todos eles podem ser considerados como médiuns.
Mas se são poucas as pessoas que não a possuem, ainda mais raras são as que possuem que produzem grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço, o transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Então, esses médiuns de efeitos físicos são os médiuns capazes de doar esse fluido, esse ectoplasma, que é uma substância produzida inclusive dentro das próprias células. As nossas células produzem ectoplasma, ali no citoplasma, né? Então, essa substância, quando ela é produzida em abundância e esse indivíduo tem a capacidade de doar esse fluido, então ele é coletado pelos espíritos para envolverem os objetos do mundo material, porque os espíritos não conseguem, pela sua própria capacidade, tocar, por exemplo, numa mesa. Sabe aquela imagem que a gente vê no filme, que o espírito passa através de uma parede, que ele vai pegar alguma coisa na mesa, a mão atravessa a mesa, quando vem um indivíduo que vem na direção dele e passa por dentro dele? Essa é exatamente a condição que nós observamos, porque o espírito é imaterial. O seu corpo perispiritual é de um fluido muito sutil que não consegue interferir no nosso mundo material. Para isso ele precisa de uma substância para poder deixar que ele fique mais denso, que ele consiga envolver esses corpos materiais. Somente assim ele consegue produzir esses fenômenos. Para que isso aconteça, nós temos que ter médiuns específicos de efeitos físicos. Nem como nós falamos, nós temos mediunidade das mais diversas naturezas, das mais variadas naturezas. Aqueles médiuns de efeitos físicos e os médiuns intelectuais. Esses intelectuais são aqueles que trazem mensagem, que trazem ideias. Aqueles de efeitos físicos são aqueles que produzem fenômenos físicos que nós estudamos, por exemplo, através da física. Né? O Wagner colocou, mas também a matéria. E como passar por dentro se dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A gente lembra que a matéria densa, ela possui espaços, né? São chamados os interstícios. Então, quando nós estudamos sobre física quântica e nós falamos sobre energias, a gente lembra que, estudando a constituição de uma matéria, você pega, por exemplo, o ferro, um prego. Esse prego, dentro da nossa visão, ele é sólido. Mas se nós submetermos ele a uma análise a nível molecular, a nível atômico, nós vamos perceber que os átomos de ferro que estão ali, eles não se tocam. Mas o que se toca, na verdade, são seus campos de energia. Porque o próprio átomo é energia. Então são campos de energia que, pelo fato de se atraírem com muita intensidade, provocam essa solidez que nós conhecemos hoje. Né? Beleza, com certeza. Então, na verdade, nós temos ali, né, a parede, por exemplo. Para nós, a parede é sólida. Por que um espírito atravessa a parede? Porque, na verdade, a densidade da parede é muito maior do que a fluidez do espírito. Então ele consegue ultrapassar por dentro dessa parede através desses espaços que tem. O indivíduo vem andando, eu sou um espírito, eu passo por dentro dele. Na verdade não é passar por dentro dele, eu estou passando aqueles espaços que a matéria física dele acaba me oferecendo. Por isso nós colocamos assim, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, eu não posso colocar um átomo de ferro dentro de um outro átomo de ferro. Eles não podem ocupar esse mesmo lugar no espaço. Só que entre eles tem espaços. Nesse meio tempo, eu posso, nesse interstício, né, eu posso então passar por dentro dele. Por isso então a gente lembra sempre essas densidades diferentes. Daí então que os espíritos não conseguem. Né? Não há corpo sólido, exatamente. Na verdade, a solidez que nós percebemos é a força de atração dos átomos e moléculas. Por isso que a gente fala que matéria, na verdade, matéria é energia. A matéria, como dizem alguns físicos, nada mais é do que energia condensada. E essa matéria, na verdade, quando a gente fala em energia, ela pode estar condensada nos mais variados graus. O que nós conhecemos é essa densidade máxima que ela tem, essa solidez. Mas conforme a gente vai passando para o mundo espiritual, por exemplo, essa matéria ainda existe, só que com uma densidade diferente. É daí que nós percebemos, por exemplo, que quando a gente observa um espírito, ele está vestindo uma roupa, ou então ele está segurando algum objeto, esse objeto é matéria. Só que a matéria é de uma densidade diferente, de uma dimensão diferente. E essa é uma grande discussão que nós temos, por exemplo, quando se fala sobre vida em outros planetas. Que tipo de vida nós estamos falando? Vida orgânica, do mesmo tipo de vida que nós temos, ou a vida numa dimensão que nós não somos capazes de perceber? É aí que entra então
as informações dos espíritos que dizem que há vida em todos os mundos, só que uma vida numa dimensão diferente. Só que a nossa ciência, por ser uma ciência que se baseia em fatos e uma ciência baseada em matéria, ela procura naturalmente uma vida semelhante à nossa. Então essa é a questão que nós observamos. Falamos então desses médiuns, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, né? Sobre esses médiuns de efeitos físicos, que são aqueles que doam esse ectoplasma, e muitos desses médiuns fazem essa doação quando eles querem. Não é a revelia de sua vontade. Esses são os médiuns facultativos, ou seja, o fenômeno acontece quando eles desejam que aconteça. A gente tinha, por exemplo, né, o Sr. Douglas Home, que foi contemporâneo de Kardec, que era um médium de efeito físico, que ele simplesmente chegava num ambiente, se concentrava, a mesa levitava. Ele se concentrava, ele levitava. Registros em documentos americanos mostravam na época, por exemplo, uma experiência que ele fez, que ele estava num casarão, na parte de cima, no andar de cima do casarão, ali numa sala, ele saiu por uma porta, por uma janela e entrou pela outra. E aí todo mundo perguntou, como é que você fez isso? Ele simplesmente estava levitando. E daí então a gente entra assim, né? Aquela ideia da levitação, quando tem uma pessoa que está levitando, aqueles contos que tem, isso é possível? Sim, é possível, desde que ele seja um médium de efeito físico. Porque o seu perispírito facilita isso, mas lembrando sempre que há a participação de espíritos nesse fenômeno. Bom, meus amigos, a gente vai parar por aqui. Paramos nesse primeiro parágrafo, depois a gente vai vai se aprofundar um pouquinho mais nele também, para a gente não correr. Deixa eu ver aqui que a gente. Tem mais uma partezinha aqui, rapidinho. Os efeitos mais simples são o da rotação de um objeto, de pancada por meio de movimentos desse objeto, ou dadas interiormente por sua própria substância. Sem se dar importância capital a esses fenômenos, achamos que não devem ser menosprezados. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para afirmar a convicção. Mas convém notar que a faculdade de produzir fenômenos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a da escrita e a palavra. Geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. No nosso próximo encontro, na segunda-feira que vem, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, porque tem ali algumas partes importantes. Porque Kardec disse assim, se por acaso esse fenômeno acontecer na casa de alguém, a gente deve ignorar? Se nós não tivermos uma sensibilidade, nós não tivermos uma capacidade de observação bem desenvolvida, certamente isso vai passar despercebido. Mas se nós tivermos uma capacidade analítica, a gente vai se perguntar não apenas o que aconteceu, mas quem provocou aquilo, por que aquilo aconteceu e o que aquilo significa. E aí então a gente vai conseguir tirar informações muito interessantes, principalmente para afirmar a convicção. Porque quando você presencia um fenômeno físico, que tem a participação naturalmente de espíritos, significa que a presença dos espíritos são mais reais do que a gente imagina. Não é apenas uma questão de fé. Porque existe aquilo que é fato e existe aquilo que é fé. Muitas situações dependem da nossa fé. Outras situações dependem de fatos. E esses fenômenos físicos trazem fatos. São provas que mostram a presença do mundo espiritual. Claro que nós estamos ainda muito distantes de termos informações realmente convincentes sobre isso, mas esses fenômenos trazem para nós ali evidências muito interessantes para estudarmos a presença do mundo espiritual. Beleza, meus amigos? Bom, fechamos por aqui o nosso trabalho. Antes da gente fazer aqui a nossa prece de encerramento, eu queria fazer uma sugestão para vocês. Né? Deixa eu ver o que a Vanna colocou lá em cima. Esse que diz ser uma vida passada do Divaldo. Eu não lembro sobre o que você colocou isso, Vanna, desculpa. Sobre o que era? O que eu estava falando nessa hora? Douglas Home? Não, eu não conheço nada relacionado com essa passagem do Divaldo. Tá? O que eu tenho de informação dele, ele até mesmo conta isso, eu já vi aquilo que ele contou. Tá? Ele fala que ele já viveu na França, que ele foi um monge
inclusive que ele chegou a visitar o mosteiro e ele mesmo reconheceu passagens que muita gente não conhecia. Então ele falava, aqui tem uma entrada, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Então ele já contou passagens dele, inclusive que ele já viveu como um leproso na época, né? Então teve ele que ele já foi um leproso também, que inclusive esse era um preconceito que ele tinha muito grande sobre isso e tudo mais, né? Então são coisas que ele contou. Então a gente tem que ser assim, se ele contou, a gente acredita. Se alguém disse, já tem que desconfiar. Então eu nunca conheci nada relacionado com Douglas Home, tá? Então, mas a gente deixa essa informação assim que é só a título de curiosidade mesmo, né? Então, só uma indicação para vocês. Ontem eu reassisti a um filme muito legal que saiu ano passado, chamado A Presença. É um filme que fala sobre, naturalmente, a presença espiritual e tem algumas ilustrações daquilo que a gente estuda relacionado com tipologia, sobre espíritos protetores, obsessores, tá? Então esse filme é bem interessante de ser assistido e de ser estudado também. Então A Presença, para quem quiser, lá no site da nossa amiga Rosana tem ali online, www.saudadeeadeus.com.br. Vai ali na seção de filmes espiritualistas e coloca no buscador ali A Presença que vocês vão assistir. Tem mais ou menos 1h25 de duração, mas é muito legal porque ilustra tudo isso que a gente estuda na teoria aqui na doutrina. Tá legal?